Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. E aí, professor? Marcão, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa e hoje o assunto é hiperatual. Exatamente, recebendo dois convidados bastante especiais. Marina Silveira Lopes tem 40 anos na educação. Sim, você vai na idade. São mais de 40 anos aí de Eu educação. não vou falar com você lá na faculdade, só Não. isso. Fez faculdade com você. comigo. Desses 40 anos, 15 anos no ensino superior. Ela é geógrafa formada pela PUC São Paulo, foi colega aí de turma com Moraes. É mestre em Ciências da Religião. Sim, também pela PUC. E agora historiadora, Também. formou recentemente. Também estamos recebendo o Madson Molina, que é engenheiro, professor de física, coordenador de unidade de pré-vestibular, autor de material didático. E o que os dois têm em comum? São professores. Professores e que têm experiências aí. No dia a dia da sala de aula, tem traquejo, tem experiência em vários níveis do... E mais do que tudo, amor pela profissão. E agora estão envolvidos nessa discussão sobre o uso do celular. Queria agradecer primeiro a presença de vocês dois. Marina, 40 anos juntos. Que a gente já fez juntos, você não faz ideia. Paulo. Não vamos entrar, mas... Moraes, perdão. É hábito, tá, gente? É hábito. Você chama de Paulo. Mas olha, eu vou te falar, a gente passou na faculdade uma década de 80, final da ditadura. Vou contar depois um caso, do elefante. Aquela eu achei legal, porque eu estava na sala de aula, eu escuto assim... Eu fiz para ela assim, o que é isso? Ela falou, acho que é um barulho de elefante. Eu fiz, nós estamos na faculdade, onde vai ter um elefante aqui? Tinha. O Edu Valadares desce, que é professor de história, desce com um elefante do Circo Garcia na época. Um protesto lá. E eu olhando lá aquilo, eu falei, meu Deus. Tem várias dessas. E o Madson, que está comigo há quantos anos, Madson? É no mínimo 30, Moraes, que a gente se conhece. Você foi meu aluno? Nossa, tudo isso também. Não fui, mas o meu irmão foi seu aluno. Meu irmão também fez curso pré-vestibular. Se fosse o Juliano, já ia ficar assustado, porque aí eu ia falar, meu... Mas você não era da turma do Harley? Sim. Mas o Harley foi meu... vocês eram de exatas. Isso. Não, eu não dava aula em exatas. Dava em humanas e bio. Mas dali pra frente, juntos. Fomos juntos lá, o Matos trabalhou comigo muito tempo diretamente. Então, assim, eu queria já trazer vocês... E como é um assunto, não vou falar delicado, mas é um assunto polêmico esse que a gente vai abordar hoje, que é o celular, e eu queria diversificar um pouco. Porque trazer só professor infantil é uma coisa, trazer professor só universitário é outra coisa. Então, assim, eu queria dar uma mescla para a gente poder discutir, que é um assunto polêmico pra caramba, que está aí, né? E com a nova lei proibindo o uso do celular. Já vou avisar que eu sou a favor dessa lei. Né? Não pode se usar celular. Mas aí cada um tem sua opinião e suas razões para falar isso. Polêmico e acho que também recente, né? Então, o desdobramento, o desfecho ainda é difícil prever. Eu acho que quanto mais se debater, mais os educadores estiverem em cima, compartilhando experiências, acho que vai ser melhor para todo mundo, Moraes. Mas eu também já concordo com você que eu sou a favor dessa lei. Você é a favor, Marina? Sim, sou a favor. Inclusive, tenho experiência já lá em 2015, quando eu dava aula na universidade, que quando começou o celular a entrar na escola, principalmente na universidade, eu era uma professora que era terminantemente contra o uso desses celulares, até mesmo para adultos, né? Já era smartphone ou ainda era celular? Não, era aqueles celulares antigos ainda, e na faculdade onde eu lecionava, que era no interior do Mato Grosso, era difícil ainda a questão da internet, ainda tinha acesso discado lá por 2013, 2014. Não era os smartphones. Não era smartphone. Já tinha, mas não era. Mas havia uma preocupação da universidade em ter essa questão do acesso da tecnologia, porque já estava se expandindo esse processo e a gente já sabia que ela chegou, né, e não tem como sair. E aí já começavam essa utilização. Mas dentro da sala de aula, eles também, como novidade, queriam se lançar do celular, e a gente combinou que não. E eu avisava o seguinte, como eu também dava aula no direito, eu falava, olha, usou o celular na minha sala, eu arremesso o celular na parede. Depois o departamento vai lá me defender pela situação. Né? E aí até me fizeram uma pergunta, quantos celulares ficaram na parede? Eu falei, não ficaram nenhum não, porque
eles respeitavam e se utilizavam um pouco desse equipamento. E eu tinha um nome bem específico, que era o capeta. Eu falei, capeta na minha sala de aula, não. E olha o desdobramento, né? Depois de 10 anos, uma década, olha o desdobramento que isso aconteceu, que estamos precisando ter uma lei para que isso seja controlado do processo pedagógico. Como que ele atrapalhava a sua aula? No caso, naquele momento, você tinha uma curiosidade. Era o início do Facebook, né? Então, o pessoal vivia trocando as mensagens, não tinha aquela curiosidade. Mas eu tinha uma experiência legal também. Tive uma sala que nós usávamos realmente para fazer os trabalhos de sala de aula. Isso foi legal. Isso é adulto. Isso, exatamente. Claro. Eu estou falando lá no período de 2011, 12, por aí. E eu tinha uma sala específica de direito, que quando a gente tinha uma discussão, nessa época eu dava história do direito para eles, e eles tinham alguma dúvida, tinha um que era o responsável de procurar na internet para sanar aquela dúvida, e compartilhava com a classe. Só que esse trabalho, você sabe, professor, que sabe que cada classe é diferente, né? O aluno é diferente. Então, a nossa vontade era fazer isso com todo mundo, com todas as salas, mas nunca dava. Então, aquelas salas que oportunizavam isso, a gente fazia, mas eram poucas. Aí, depois, começou toda essa dinâmica da tecnologia dentro da faculdade e começou-se a disseminar a utilização dos celulares, né? E no seu dia a dia, Madison, nas suas aulas também atrapalhava? Como é que o celular entrou aí? Como é que ele chegou? É um contexto diferente, como a gente trouxe, né, Moraes? Eu acho que é legal trazer todos esses inputs. No curso Preveste, ele tem um propósito diferente da escola, né? A escola, dentro do contexto da educação básica, é exatamente desenvolver valores, a questão de pertencimento de mundo, de respeito ao ambiente, de ética e moral, e acho que isso é feito a contento. No pré-vestibular, a história é outra. É colocar ele na escola e no curso que ele quer ingressar no ensino superior. Então, o professor da escola deixa de ter uma imagem de dificultador e vira um protagonista que caminha junto para que eles atinjam essa meta. Então, normalmente, num curso pré-vestibular, os alunos já entram com essa ideia, eles já passaram um luto de não ingressarem em um processo seletivo, e é um luto de maturidade num pico alto, né, em pouco tempo, que falam, agora eu vou me dedicar. Então, eles estão abertos, eles começam abertos. Mas, como também a Marina traz, né, vai passando o tempo, acho que eles vão esquecendo de que alguma hora eles vão ser auditados por elementos externos, que são os processos seletivos. E aí cai a ficha. Então, dentro do contexto do pré-vestibular, sim, a utilização do telefone celular, sem propósito, né? A Marina traz um caso muito legal, que tinha um propósito, né? Vamos fazer uma pesquisa na internet. Mas, se eventualmente ele está jogando um videogame, está na rede social e está perdendo esse tempo, é muito prejudicial. Nesse ano, a gente fez uma coisa diferente. Como a lei ela foi implementada, e só lembrando, né, que é para educação básica e nós somos um curso livre, então não é compulsório para o curso proibir, mas a gente fez uma campanha de conscientização, trazendo dados de como a utilização excessiva de celular fora de um propósito pode naturalmente danificar. Mas são jovens, né, Marcos? Então, jovem, nós já fomos, né? Quem tem filhos aqui sabe disso. Você tem que lembrar todo dia que tem que escovar o dente. Eu preciso procurar o dicionário, que é ser jovem. Mas o Madison está fazendo ele está falando, eu estava pensando numa situação aqui. Veja, ele está falando que os alunos pré-vestibular, ele tem aquela consciência, então ele usa menos. Só que depois, quando vai para a faculdade, usa direto e reto. E aí, como é que fica? Pois é. Exatamente. Onde é que está a marra aí? Onde é que está o gargalo da situação? É bem interessante esse posicionamento. Esse assunto, pelo que você falou, Marina, pelo que eu penso, e a gente já conversou, o Marcos também, é um assunto meio sem fim, assim, e isso é muito legal, que a gente traga essas nossas experiências para isso. Ninguém é contra deixar isso claro, porque vocês não sabem as mensagens que a gente recebe depois
Claro. Né? Quando as pessoas... Está rindo de quê, né? As mensagens que a gente recebe. Então, assim, já vamos falar 4 idiotas contra o celular. Não, eu não sou. Nós não somos contra o celular. O celular está aqui, ó. Isso daqui é uma revolução histórica da humanidade. Muita gente está assistindo isso daqui pelo celular. A maior parte que Com está tendo certeza. acesso a esse conteúdo Tá pelo tendo. celular. Ninguém é contra o celular aqui. Só que as pessoas precisam saber usar. Sim. Eu vejo uma situação que começa em casa. Então, as pessoas saem com as crianças, não sabem o que fazer com elas, se estiver num restaurante. A criança também não vai ficar parada lá olhando. Até eu fiz isso com minha filha, mas também não é muito certo. Ela sabia o lugar que ela estava. Então, levava sempre alguma coisa para a criança. O que eu vejo hoje? A criança está no lugar. Eles querem deixar a criança quieta, eles colocam o celular na cara da criança e a criança fica assistindo filminho lá. Só que isso depois virou, como você disse, eu adorei a frase do Léo Frey, que virou uma chupeta. Então você pega e coloca o celular na cara da criança. Outro dia eu fui num almoço familiar de uma tia minha, que depois faleceu até, e que era aniversário dela. E ela tinha lá, eu vou entregar a família agora, né? Já vou perder, já comecei mal. Vou perder 3 seguidores. Aí o que aconteceu? Os meninos sentaram na minha frente, eu não os conhecia, é filho de uma prima minha distante. Os meninos ficaram com a cara no celular o tempo todo, assim, mas não era um pouco. Você falava, oi, mas nem respondiam. Tudo bem? Chegou a comida, tem que jogar no... Pô, é uma coisa meio assustadora. Então, assim, eu acho que começa de casa, Madison, Marina. Eu acho que as pessoas precisam ter limites com isso, principalmente com as crianças. Uhum. Porque vicia. É algo, tem dados disso, do vício, da dopamina, acho que principalmente quando você fica vendo correndo à noite. Uhum. E você não está prestando atenção. Quando você parar, depois de 1 hora rodando, você fala assim, o que você viu? Você não lembra de nenhuma que você viu e você não consegue ao mesmo tempo largar o celular. Isso na criança tem um efeito. Nas escolas, Marcos, e aí eu vou jogar essa bola aqui na mesa agora, nas escolas as pessoas começaram a se queixar, e principalmente depois da pandemia, pela situação, que as crianças perderam sociabilidade. Uhum. E o celular deixa a criança um ET. A criança não vai. Então, é muito comum um relato de professor de infantil, Fundamental 1, que na hora do recreio, se a sala sai junto com o professor é uma coisa, mas se ele já tem autonomia de sair ou não quer sair, uma parte fica na sala com o celular olhando lá, jogando, sei lá. É aquela questão, né, a gente estava comentando de bastidores, né, que rede social sempre existiu. E a ideia da proibição é exatamente privilegiar a sociabilidade que a escola traz. Perfeito. Seja na independência, na autonomia, na liderança com conflitos. E quando você tem 10 jovens sem celular estão de fato sociabilizando, e se eles tiverem os 10 com celular, não há sociabilidade, né? É a questão da rede social, né, Marcos, estava falando, e a mídia social. Sim. Né? Então, eu acho que esse impedimento vai contribuir não só na sala de aula, mas também em eles darem com conflitos. Porque o que eu vejo também é muito fácil. Não estou gostando do que o Moraes está falando, peguei meu celular aqui, me desconectei. Não gosto, não quero, vou encontrar aqui algum ambiente para eu me desconectar. É o não, é o oposto. A criança, ela tem que aprender a viver com o oposto, com o não. Outro dia, escutei aí uma história de uma... Não vou dar tantos dados para acharem fácil depois. Mas eu escutei uma história que não pode falar não para a criança. Como? Se você não pode falar não, você não tem limite. A criança é criada sem o limite. É que as pessoas vão aos extremos. Ah, você é um carrasco. Carrasco nada. Mas assim, a criança ela precisa de limite. E com o celular, eu acho que isso está ficando muito... Assim, ficou muito claro isso. Teve uma diretora de uma escola, um caso aí, a mãe, ela pediu exoneração, era do Estado. Quando a lei foi implantada, a mãe entrou xingando ela, tá nas redes isso, como ela estava proibindo o uso do celular. Aí ela falou, é lei.
tal. Ela acabou com a diretora. Então, Paulo, desculpa. Imagina, vai, vamos embora. Tá entregando aí, Marina. Tá entregando o histórico. Eu também tenho uma experiência seguinte, que algumas escolas em que eu conheci, ela tinha, ou no projeto político-pedagógico da escola, não utilização do celular. Isso ia acontecer bem. A única coisa que eu não conseguia entender, porque que todas as escolas também, porque o projeto político-pedagógico é feito junto com a direção da escola e o corpo docente. O corpo docente e os pais, né? Então a coisa ficava meio assim, sem entender, porque aquelas escolas que você tinha isso dentro do PPP, que eles chamam, funcionava tranquilamente. Então, os pais eram comunicados e os pais eram informados. Olha, o celular não vai poder ser utilizado. Pode até trazer, mas vai ficar aqui na gavetinha da sala de aula, essas coisas todas. Então, tinha algumas escolas que adiantavam. Então, assim, eu vejo que a lei foi exatamente para dar uma uniformidade em todo o território nacional com relação a isso, mas já tinha escolas mesmo, escolas estaduais de outro estado que se utilizavam isso no PPP, né? Poucas, e dava resultado. Agora, como o Moraes colocou, realmente isso daí é um brinquedo, né? A distração do filho, do aluno dentro de casa para esse tipo de coisa. E claro que também eu vejo que interfere muito essa questão do pedagógico. O professor Madison estava colocando aqui dos joguinhos, né? Eu até gostaria que ele desse uma explicadinha, assim, como é que isso realmente faz com que a criança saiba que tem essa lógica. Porque a minha preocupação, prof, é o seguinte, que às vezes eu acho que a criança fica só brincando e acha que é o joguinho lá do TikTok e não tem essa visão lógica de todo o processo. Né? Então, eu queria até que você desse, já que principalmente, que geralmente esses jogos, até um pouquinho extrapolando das plataformas, elas têm, vai direcionada especificamente para as áreas de exatas, né, matemática. Então, de toda essa gama de atividades que eles têm dentro dos celulares, como é que eles realmente vivenciam esses jogos que vai realmente fortalecer essa capacidade pedagógica dele, que estão em todos os celulares. Porque quando a gente fala, mas o joguinho tal, vai influenciar em cima. Então, assim, se você puder dar essa... Você estava falando da tua filha, você está com uma filha Eu tenho uma filha de 7 anos, a Alice, e o Martim de 5 anos. O que eu penso, né, Marina? Aí eu estou compartilhando uma experiência de pai e, na outra ponta, quem conseguiu, ou quem está concluindo ou concluiu o ensino médio. No ensino médio, a tecnologia ela é muito bem-vinda. Né? Eu sou professor da área de ciências da natureza. Então, antigamente, Moraes, lembro, para se fazer uma experiência de física em sala de aula, era uma equipe para levar mola para cá, para lá, espelho, apagar a luz. Hoje, com a tecnologia, e às vezes é um vídeo, ou um emulador, ou um Angry Birds, que existe um emulador de Angry Birds para você simular lançamento oblíquo. Que língua ele está falando? Angry Birds é um jogo. É o joguinho dos passarinhos malvadinhos, enfim. Então, eu acho que isso catalisa o processo de apreensão de conteúdo e, principalmente para as escolas e para quem é gestor de escola, fica mais barato. Em vez de ele comprar um kit de equipamento que vale... e precisa pessoas para montar, precisa assistente. Então, eu acho que facilita isso para o ensino médio. Para a educação fundamental, anos iniciais ou finais, o que eu vejo com a minha filha, e eu lembro, o Paulo Moraes vai lembrar muito bem dele, o professor Platão. Hoje está Paulo Moraes. O negócio está grave hoje, tá? Foi a Marina que Paulinho Moraes. Só esquecendo do Roberto do meio até agora. É verdade. Paulo Robertinho Moraes, né? O professor Platão, que é uma referência na área de gramática. E muito atualizado. E eu lembro uma das últimas vezes que eu encontrei ele no curso, ele falou assim, olha, atualmente, o que os jovens precisam para encarar o mundo? A língua nativa, português, por causa da comunicação. Matemática, e quando a gente fala matemática, não é a questão de fazer conta apenas, é a lógica. É a questão que ele tenha
capacidade de hierarquizar, quando ele vai ao mercado, como que ele vai separar as compras, se vai misturar gelado com frio, se vai misturar quente com líquido, isso é matemática, é a lógica. E inglês, que é a língua universal. O resto, eles se viram. Com tanto conteúdo que tem na internet... Vou te bater, sou professor de geografia, ela também. Mas, diga... Eu entendi, e o a Platão parte do falando, essa conteúdo. tríade dá muita autonomia. E aí, só concluindo, né, a reflexão, na educação fundamental, quando se trata a matemática nesse plano lógico, e sem aquele preconceito que é fazer conta e nada, mas e tem muitos planos lógicos, e eu vejo que hoje tem muitos aplicativos direcionados, eu acho que tem sentido. Né? Então, tem diversos aplicativos, naturalmente, que os pais que nos assistem, que olhem a categoria indicada, né, de idade, assim como um filme, um cinema, mas que tem esse desenvolvimento. Mas acho que, acima de tudo, que exista acompanhamento, um controle parental, como hoje se fala oficialmente, mas, além disso, um propósito. Né, um propósito. Se é um recurso, um aplicativo para um desenvolvimento cognitivo, que isso esteja claro. Se seja um aplicativo para entretenimento, que isso esteja claro e controlado. Entendeu? Que, assim, quando a gente olha, a gente vê mais essa questão do entretenimento do que realmente... Porque E aí há entra uma no sem confusão, limite. há uma Então, mas os confusão. professores aí teriam que meter a mão nisso. Agora, você pode até usar numa simulação, numa aula, depende da faixa etária. Agora não pode mais o celular, mas você usa isso nos computadores da escola, né? Eu vi algumas... você citou, Marina, me chamou bastante atenção, que algumas escolas, antes dessa lei, e você está falando lá do Mato Grosso, e não estou desprezando o Mato Grosso, estou falando em termos de distância, a gente sabe como o Brasil funciona, proibia o celular em sala de aula. Porque estava incluso no... Então, eu vi já alguns colégios, só para você ter uma ideia, Marcos, eu achei tão interessante isso, as pessoas tinham uma caixinha, vocês viram isso? Sim, com chave, porque você fala assim, tem um aparelho, o aluno pode ter um aparelho de R$200 e pode ter um aparelho de R$5.000, R$10.000. Aí, como é que funciona? A professora, eles vão entrando, tem os nomes deles e eles vão colocando no coiso. E vira um hábito. E aí a professora fechava, vira numa reportagem isso. A professora fechava, na hora do intervalo, não sei se era liberado ou não, mas na hora da saída eles pegavam aquele celular. Eu estava vindo com a Marina para cá e a gente estava falando, eu lembrei aqui em São Paulo, quando proibiram o cinto de segurança. Desculpa, falei errado. Quando obrigaram o cinto de segurança. Quando falaram, tem que usar o cinto de segurança. Foi sem política aqui, tá? Foi o Maluf estava na prefeitura, acho. E tem um Roda Viva, onde ele está sendo questionado, e jornalistas caem de pau nele, alguns, com essa questão do uso do cinto de segurança, falando que ele não poderia ser obrigatório. Foi em 1997. 97. Que não poderia ser obrigatório. Não pode ser obrigatório. Aí o doutor Paulo falou, vai ser obrigatório, porque o livre-arbítrio. Vai contra, que vai não sei o quê. Pode assistir, tá na internet e está no YouTube. E aí ele fala tal. Hoje é automático, todo mundo senta, coloca o cinto de segurança e vai embora. Sim. E a gente sabe da importância do uso do cinto de segurança. Daqui 5 anos, eu não vou ser muito, não vou dar muita lei, você vai ver. Todo mundo, as crianças vão chegar, vão colocar o cinto de segurança, vão colocar lá o celular, depois vão pegar e vão embora. Agora, a família tem que colaborar. Essa é a verdade. Não dá para a mãe chegar gritando com a diretora porque ela quer falar com o filho. Minha mãe falava comigo no colégio, se acontecesse alguma coisa grave, e ligava para o colégio. Mas a mãe quer falar. No final deve ser alguma bobagem qualquer que ela queria falar. Eu queria pegar esse gancho que a Marina traz, de que existe um PPP que foi concebido na comunidade escolar, né? Professores, coordenação e pais. E que deveria ser seguido à risca. Em muitas escolas a gente vê. Quando você vê uma direção, uma coordenação atuante. Qual é o problema? Isso está bem ligado à gestão da Trouxe escola. um que
fure o bloqueio, aí o amiguinho vai falar, eu também quero. Pensa assim, vamos pensar de novo na educação infantil. Se existe lá uma diretriz de que para o lanche não pode alimento industrializado, o primeiro traz um salgadinho, o amiguinho fala, mas eu também quero salgadinho. Então, se não é seguido à risca pela direção e coordenação, tem essa vulnerabilidade. Virando lei, acabou. Virando lei, sabem todos que é uma infração, né? Então, acho que não precisaria ser assim, né, Moraes? Não, eu também acho que não. De novo, uma velha frase que eu falo. Se a humanidade tivesse 10%, olha bem, 10% a mais de bom senso, não precisaria... metade das leis se jogavam no lixo. Sim. Noções de noção. Noções de noção. É incrível. Eu vejo... Quando você visita as escolas, eu visitei o Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. Eu fui em tudo que é tipo de escola que você imaginava, no tempo que estava na direção do sistema. Impressionante. Você vai no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma cultura. Você vai no Acre, é outra cultura. E aí mas você vai escutando umas coisas que tem uma ligação no final. Todas as escolas e todas reclamam da família. Que dizem o seguinte, de novo, eu sempre bati, já falamos isso aqui várias vezes, o famoso tripé, família, aluno e escola. Então, temos esse tripé aqui que a educação vai segurar isso daqui. Então, você tem esse tripé. E é incrível, com culturas diferentes, ações iguais. Então, a família jogando contra, muitas vezes, com várias coisas, não só com o celular. Mas a queixa dos últimos anos do uso do celular e os meninos jogando, o que não é um jogo naquele momento, os meninos conversando entre eles na sala de aula por WhatsApp ou por outra coisa qualquer. Então, assim, a gente vê isso no dia a dia do Brasil inteiro. E não é só no Brasil. Mas, Moraes, tem uma coisa também. A gente está focando muito nos alunos, nos estudantes, né? Eu gosto mais de estudantes. Mas também você tem, assim, uma participação efetiva do corpo docente nessa utilização desenfreada nas escolas. Perfeitamente. Dos celulares. Né? Então, você tem muitas vezes que o aluno está lá, o estudante está lá, fazendo a atividade dele, fazendo exercício, o professor está aqui olhando as coisas no Instagram, agora, no Instagram, no Facebook, essas coisas todas. E isso já vem desde lá daqueles primórdios que eu estou falando, lá de 2011, você via muito isso. Então, assim, quem está na sala de aula também manuseia indiscriminadamente o celular, é óbvio que o estudante está vendo como reflexo aquilo. Porque a gente está na frente, a gente é uma exposição, ele toma a como gente exemplo. tem como referência. Você viu isso pessoalmente, né, Marina? Sim, vi isso várias vezes. Não, mas isso não só em sala de aula, você mesmo quando você vai numa palestra, não é? Isso é demais. Você é palestrante, demais. você está com quem? Você ainda que dá palestra para vários professores. Você sabe que aí eu sou professor, né? Você na hora que isso já vê, Moraes. E eu falo assim... Aí fala muito com as mãos. E aí, aconteceu alguma coisa? Né? Aí, o meu jeito, né? Eu consigo desmontar. Aí a pessoa, eu fiz assim. Isso é incrível. Isso quando o cara não resolve ligar no meio da palestra. Celular tocando em peça de teatro. Celular tocando. O Antônio Fagundes, um dos primórdios, nos primeiros anos do celular, né? Meu irmão estava assistindo uma peça com ele e de repente toca um celular. Ele não falou nada, mas a olhada que ele deu... Matadora. E quando é peça cômica, se você pega um humorista... É aí que eles deitam e rolam. Sim. Olha, vamos ver quem é? Eu vi isso na peça de teatro. O cara desceu, vamos ver quem é. Quem te ligou? Então, Oi. E no cinema também, sabe? É horrível essas situações. No cinema é pior, porque não tem ninguém para dar bronca, vamos dizer assim. Então é complexo, eu até imagino. Eu não sei se eu fosse estudante do ensino médio, eu também não ia ganhar lá o que eu...
ia reclamar também. Mas por que eu tenho se o professor XYZ, ele usa o celular direto, tá lá, ele tá olhando. Ah, mas eu posso, eu tenho que ver o que está acontecendo, eu tenho que fazer chamada no celular, eu tenho que fazer chamada não sei aonde, aí depois os diários eletrônicos nunca estão em dias. E como é que funciona isso? Entende? Então, assim, tudo é causa e efeito, não é assim? É. Por isso que eu estou falando. Por isso, a lei, infelizmente, a lei teve que ser promulgada, porém, não haveria necessidade, como você mesmo colocou no início, Moraes. Se todo mundo tivesse uma equalização desse uso, não precisaria. E seria uma excelente ferramenta na sala de aula. Nós não temos ainda dados, né, dos efeitos dessa... Muito recente. Eu li recentemente que aqui em São Paulo, o secretário de Educação já colocou que teve um efeito da cidade de São Paulo, que foi um relatório que saiu dia 4 de março, se não me engano, que já teve um efeito bem interessante com relação ao processo de ensino-aprendizagem pedagógico, né? Vamos só ordenar um pouquinho para quem está nos assistindo aqui não perder o fio da meada. Ninguém é contra celular. Todos nós usamos celulares e usamos o que ele nos oferece. Somos contra em sala de aula, por causa de vários problemas que a gente vive no dia a dia das escolas. Em sala e na escola. E na escola. As crianças na escola, elas têm que desenvolver uma série de coisas. Você colocou uma série de coisas da escola que a criança vai lá, de uma maneira brilhante, você colocou, faz isso, e legal, vamos embora. Tem que cumprir isso, a função da escola é essa. O que eu vejo é que muitas vezes as famílias, e a gente tem falado isso aqui direto, elas não têm noção, Marina, Madison, do que a criança faz na escola, de qual é a função da escola. Aí, Marina, você falou bem, tem professor que dá o exemplo oposto, né? Sim. Usando o celular. E tem escola que ela não se comunica com as famílias, falando, olha, essa escola ela faz isto, nosso propósito é chegar até aqui. De uma maneira simples, clara, didática, depende do público que você tem, você vai ter que conversar para aquele público entender. E eu acho que nessas reuniões, eu chamo isso de fechamento de proposta entre a escola e a família. Falar, minha escola é essa. Então, Paulo, mas isso aí, as escolas também têm um problema sério. Porque quando você convoca o pai, você tem 500 alunos. Quando você convoca os pais, quantos vão à reunião? E os que vão não precisam. Exatamente. Os que vão são aqueles que os filhos são aqueles. Então, existe. Então, quando você fecha uma proposta dessa, eu até falei do PPP com o celular, quando você fecha uma proposta dessa, você tem uma proposta com um número até pequeno de pais participando do processo ativo. A não ser que seja uma cidade pequena, uma escola pequena, que você conhece todo mundo. Mas o grande desafio, inclusive da equipe gestora das escolas, é chamar os pais para essas reuniões. Claro, como você também disse, Moraes, que cada escola tem uma especificidade, né? Os centros urbanos aqui de São Paulo é totalmente da minha experiência didática do outro estado, mas também tem histórias assim muito difíceis que aqui seriam bem mais fáceis. Por exemplo, eu tenho crianças que ficam 5, 6 horas dentro do ônibus, saem às 4 da manhã para poder chegar às 7 na escola, entendeu? Em função da distância, morar em fazenda, essas coisas. Então, todas as regiões têm aquelas dificuldades, como você falou. E aí é que pega. Como é que eu vou fazer a reunião do pai, vamos chamar o pai. Como é que esse pai vai lá sair da fazenda, lá de não sei onde, e vai até a escola? Né? Então, são problemas específicos de cada região, aqui também deve ter. Então, é onde se esbarra nisso. Então, quando você coloca essa questão específica da família, a gente sabia também que tinha muitos pais que queriam estar na reunião, mas não podiam. Uhum. Né? Então, esse também é um olhar que, no caso, o Madison tocou uma coisa fundamental, que é a gestão da equipe pedagógica.
Né? Esse ponto... O gestor, ele tem que estar muito bem afinado, inclusive com o corpo docente. Porque se o pai não pode estar, como é que a gente vai resolver isso? É que nem quando a gente fala do processo de aprendizagem, né? Não dá para jogar a culpa na família. O aprendizado tem que ser na escola. Sim. Certo? Porque o pai não vai... Não, o pai não vai. Aquele aluno que começou ali, se está lá no ensino médio e ele não sabe ler e escrever, chega no ensino médio, ele não sabe ler e escrever. Ele passou 10 anos naquela escola. Como é que não pode? Onde é que está o gargalo? Também é assinar a falência da escola, né, nesse processo. E é mesmo. Então, são todos esses olhares que a gente tem que ter. E a questão do celular, ele potencializa isso. Porque aquele aluno que tem aquela certa dificuldade, ele vai ficar mesmo lá no fundo da sala, vai ficar falando, trocando essas ideias. Então, agora esse olhar é outro. Esse olhar que tem esse problema pedagógico, sem o celular, o professor tem que falar, como é que nós vamos ajudar esse aluno, resgatar esse aluno? Né? Esse ponto, Marina, para mim é o mais sensível. Eu também conheci muitas escolas, né, na gestão. E é nítido, quando você vai dar uma palestra para os alunos, você percebe quando a coordenação é ativa, quando não é. Pelo tempo que eles demoram para se assentar na palestra. Ou quando falam assim, olha, hoje vamos dar atenção que tem visita. Exato. Que para mim é uma tragédia. Do tipo, só se comportem porque tem visita. Senão vocês vão ver depois. Senão é meio ponto abaixo para todo mundo. Mas é a punição que existia na nossa época que não pode existir hoje. Lógico que a avaliação não pode ser punitiva. Sim. E aí, essa falha de gestão, vamos pensar. Se não existe uma gestão nítida da direção e coordenação com professores, vão ter os professores que vão dar mau exemplo. Né? Já vi casos de professor que não pega o celular, mas isso aqui é tão equivalente quanto, e ele deixa o e-mail ligado, e peraí, deixa eu ver, acabei de receber um e-mail, o WhatsApp, no meio da aula. Então, mas tem professor que não faz também porque ele não sente respaldo da coordenação. Vai para a coordenação, o aluno volta, às vezes a coordenação tem medo dos alunos. E se a gente estava falando que em sala de aula o professor é autoridade, dentro dessa tríade que a gente fala, a escola tem que ser uma autoridade. A escola tem clara qual é o propósito, aquele tempo está sendo gasto para quê, aquele tempo está sendo focado em que objetivo. E lógico que, Marina, tem os pais que ou estão aderentes ao processo, sim. ou estão, né, alheios ao processo. Né? Então, e quem acaba sendo prejudicado não é nem a escola, nem os pais. E detalhe, vamos frisar de novo, eu gosto de frisar essas coisas. A autoridade é diferente de autoritarismo. Perfeito. Sim. Porque toda vez que você fala autoritário, já vai, esses caras aí é nazista. Tem isso. Mas eu tive um caso outro dia, de novo, os causos do Moraes. Adoro os casos do Moraes. Mas eu fiquei assustado, Madison. Um cara estudado, cara formado pela USP, e mora na Zona Sul. E casal novo. Colocou o filho numa escola Waldorf. Que na Zona Sul você tem várias escolas Waldorf. E depois de um tempo, ele estava vendo algumas reações do menino que não era o que ele esperava. E ele me contando isso, assim, com maior normal, assim, naturalidade. Ele falou, aí eu fui lá na escola para ver. Aí eu descobri que eles têm um método, mas aquele método é diferente do que eu penso. Então, aí eu fiz assim, posso fazer uma pergunta assim, sem... Você não foi antes na escola perguntar como era o método da escola para colocar? Aí ele ficou me olhando assim com uma cara. Não é que era uma coisa meio sutil, um é Piaget, o outro sabe? Era uma coisa assim, ele estava no método Waldorf, que é um método respeitado mundialmente e tal, e que você coloca com um propósito. E ele, eu não sabia, mas quer dizer, não sabia nada, ele não foi perguntar o que era. Coloca aí, o nome é bonito da escola, aí você coloca aí o moleque aí. Então aí tirou, o moleque colocou em outro colégio. É assustador isso. Então, pelo menos ele perguntou no segundo colégio? Acho que sim, deve ter perguntado, não sei, viu? Então, o Madison também colocou uma coisa, que é a questão da soberania do professor, da soberania do professor em sala de aula. O que a gente também vivencia é
é que os coordenadores, essa é da minha experiência de lá do Centro-Oeste, os coordenadores, eles geralmente estavam sobrecarregados. Porque o que acontece? Os mínimos problemas que o aluno dá em sala de aula, o estudante dá em sala de aula, faz em sala de aula, o próprio professor não conseguia resolver. Então, você mandava para a coordenação. Então, isso ficou, vou fazer qualquer coisa, vai para a coordenação. Né? E aí você acaba também, como é que fala, a imagem do coordenador acaba sendo desgastada para o aluno. Porque eu vou fazer isso, eu vou para o coordenador. E o professor também acaba não tendo aquela soberania. Então, qualquer situação, a mínima possível, tenho N's aqui que não cabe comentar, mas eu tenho N situações, experiências de coordenadores, porque a professora não conseguia resolver, manda para a coordenação, né? E a coordenação tem que parar no processo de gestão, de acompanhamento, disso aqui, porque tem que resolver. Então, é o professor Moraes, é o Marcos, é o Madison, que manda aqueles alunos com os problemas pequenos. Resolve aí. E aqueles problemas macros, né, que realmente o coordenador precisa sentar, olhar e verificar, fica enrolando no sentido que fica embolando tantas coisas pequenas que tem que se resolver no cotidiano, né? Então, é uma frase bem utilizada, eu vivo pagando incêndio. Você não fez isso? Não sei o quê. Não, eu vivo pagando incêndio em função disso. Pela essa tão falada que o Madison falou da questão da soberania, né? Da autonomia que o professor tem que ter. A autoridade, não autoritarismo, né? Em cima disso. Até mesmo porque a gente não pode falar, na minha época era assim, né? Ou é totalmente contexto diferenciado. Eu tive uma experiência também agora nas minhas aulas de história, na minha formação de história, que depois de muitos anos, depois de toda essa experiência que eu tive na faculdade, eu tive que fazer o meu estágio de história lá, desde o 9º ano até o ensino fundamental. E você usou celular na sala de aula? Ela foi a primeira, estava lá no celular. Não. Agora eles vão ver. Vou aprender uma receita aqui, você vai ver. Eu sigo a Rita Lobo, vou ver uma receita. Mas, e aí o que acontece? Eu também ficava muito preocupada, porque você tem... A minha experiência era de tantos anos na universidade, que depois, para esse nicho de estudantes, eu tive que me readaptar, mudar, até mesmo a postura muito séria, né? Muito assim como eu falei, mais brava do que o meu chefe. Eu tive que readaptar, porque os contextos são diferentes, mas ainda assim senti dificuldade nesse sentido de ser muito autoritário, porque quanto mais você imprime uma força para a questão do aluno, ele não quer saber não, aí ele vai... Então, aí você tem que saber dosar. E aí é que tem que entrar mesmo a questão do processo. Da autoridade, da soberania que o professor tem em sala de aula. Fala, Marcos, fala. Não, eu tô vendo a Marina falar, me retomou um ponto lá atrás, né? Que quando você estava em sala de aula, acho que o Marcos também falou disso, poxa, tocar um celular no meio era uma transgressão. Isso. Né? Eu, pelo menos, ia ficar morrendo de vergonha. Eu acho que hoje ainda é um pouco assim, mas não é diferente quando você recebe uma mensagem no WhatsApp e responde. É uma comunicação que está acontecendo fora de um contexto. Uhum. E um desrespeito tanto quanto, né? Então, o que eu acho que aconteceu? Com o smartphone, tablet, computador, começou a ter uma elasticidade de tolerância da sociedade como um todo. E é meio pendular. Né? Tem uma hora que se fala, não vou tolerar mais isso. E em que sentido? Eu lembro, talvez o Moraes também lembra, quando no curso chegou um pessoal super jovem e fazia reunião. Cara, achava a coisa mais estranha. Hoje até acho normal, com o computador aberto. As pessoas estão reunidas, o Marcos, tudo bem? Você tem a sua licença poética. Eu falo, peraí, mas qual é a comunicação que está existindo aqui? Para mim, a comunicação não tinha que ser única. E depois eu fui percebendo, que existem várias comunicações simultâneas entre as que se fala aqui, com quem eu estou falando no meu smartphone e no computador. Mas o que eu acho? Podem mudar os hábitos, mas não podem mudar os propósitos. Sim. Então, o propósito de uma aula, ela é muito bem definida. Existe um aonde queremos chegar. E os hábitos não podem interferir nisso. O propósito de um recreio,
Eu acho que é bem concebido a questão da sociabilidade, mas eu acho que esses hábitos não podem mudar, né? Mas eu acho que é bem pendular, né? Assim, pelo menos o que eu vejo da educação, chega uma hora que fala, não, pera um pouquinho, vamos de novo a se conectar organicamente e não de maneira tecnológica. Você sabe quando os smartphones foram lançados e os alunos começaram a aparecer? Eu, na época, falei assim, putz, olha que coisa legal para a sala de aula. Pensei isso. Não era atender o telefone, acho que não era mandar o WhatsApp, porque acho que nem tinha o WhatsApp ainda. Não. SMS? Então assim, era esse. SMS. É isso mesmo. Não tinha o WhatsApp. Então assim, mas por que, Marcos? Nós de geografia, o pessoal acha que a gente tem cara de enciclopédia. Não é? Somos, né? Então, assim, quantos quilômetros tem no seu... Qual a extensão do Rio Amazonas? Eu lá sei. Pega um mapa aí e mete, olha. Quanto tem, não sei o que lá. E aí, às vezes vinha, até para mim, estava dando aula de população, nunca esqueço dessa cena em sala de aula, estava dando aula de população e era uma comparação. E o dado que estava do outro lado, para mim estava errado, que era um exercício que a gente estava fazendo. Eu falei, mas não pode tal país ter essa população. E eu nunca levei celular na sala, nada. Virei e falei assim, pessoal, quem tem smartphone aí, dá uma olhada qual é a população. Eu não acabei a frase. O moleque falou assim, tem lá 40 milhões. Aí eu pensei, olha que coisa legal. Como você pode usar, principalmente nós geógrafos, em algumas coisas. Se você tem, né, uma plateia, vamos chamar assim, se você tem uma sala de aula que esteja consciente e tenha bom senso. Noções de noção. Noções de noção. Essa frase vai falar então, o programa. Mas o que o Madison falou com relação à permissividade, né? Hoje é tudo... teve uma elasticidade na utilização da tecnologia que, principalmente no mundo acadêmico e da educação, que ela veio para ficar. Então, teve isso. Ela veio para ficar, então, como ele falou, tudo foi se estendendo. Ela veio para ficar, foi ficando. A priori, nós tínhamos a utilização do celular em sala de aula, exatamente para o que o Paulo está falando, como eu falei, daquela minha turma de direito, que eu falava alguma coisa, na hora, a lei de fulano. Então, aí o cara fica assim, eu vou ver se esse cara está falando a verdade aqui, né? Já coloca então, assim. ele já ia buscar e trazia outras informações. O Moraes, desculpa, estava falando exatamente. Eu chamo o Paulo, você pode chamar de Paulo, não tem problema nenhum. Né? Paulo, se você me chamar de Cláudio, tudo bem. Aí eu vou falar, Marina, meu nome não é Cláudio. Então, agora você esqueceu o que eu estava falando, tá vendo, o Moraes? Então, assim, toda essa elasticidade dentro da tecnologia na sala, foi acontecendo isso. Então, o celular acabou virando uma rotina também, né? Então, o que adianta o professor? Porque hoje, vocês sabem que tem professor que ainda abre o livro didático e manda o aluno ler. Isso quando não escreve na lousa. Sim. Então, a coisa mais inútil que eu já vi na minha vida. Há um hiato muito grande entre a utilização dessas tecnologias e o material didático ali. Então, é o seguinte, se eu tenho todas essas tecnologias, sem isso aqui, eu vou ficar lendo. Então, qual é a utilização agora do celular? Como manejar isso dentro da sala de aula? E isso acabou não acontecendo. E aí, o estudante, todo mundo envolvido na educação, todo mundo mesmo, nós estávamos falando até das palestras que o pessoal usa, você até citou o exemplo do teatro, virou assim, muito comum, né? Então, ficou desinteressante. E quando pessoas idosas estão no teatro e o telefone toca, porque esqueceu de desligar, e ela não sabe como desliga. Aí a amiga idosa do lado, que aqui em São Paulo, para quem não sabe, o número de idosos em teatro é muito grande. E eles vão de van, vai o grupo e tal. Aí a amiga vai ajudar, piora a situação. Isso aconteceu na minha frente. Eu coloquei na mulher, falei, posso ajudar aqui? Dá aqui, ó, paguei o coisa e desliguei. Ela fingindo que não era com ela, e você vira, na bolsa. Senhora, quer ajuda? A senhora quer ajuda, dá licença. Me identificou aqui. Isso e é a cultura também, né? A gente tem batido muito nisso aqui. Vocês falaram muito. Olha, vocês tocaram cada assunto aqui que daria programas e programas sobre outros assuntos, Madison. Você colocou umas coisas, Marina, vocês colocaram coisas assim
sabe, pontuais, reais, que dão discussões, e é isso que a gente quer aqui no podcast. É exatamente trazer assuntos para o professor, para ele, por exemplo, se ele falasse o que eu não posso fazer em sala de aula, assiste todos os podcasts, porque todo mundo falou alguma coisa que atrapalha, sabe? O professor que usa o celular, o Madison falou o cara que usa o relógio com mensagem, fica lá e vicia esse relógio com... uma pulseira quando que... nós estávamos juntos, Madison, quando nós estávamos juntos lá, eu participava de algumas reuniões, as pessoas ficavam assim, parecia alcoólatra. O cara que quer beber vai pegar um copo. Pessoa assim, então a pessoa recebeu uma vibração que chegou uma mensagem no relógio. Então ela disfarçava. Mas você estava ouvindo. Era abstinência. O cara fazia assim, é verdade. E aqui se não enxergava, já pegava o óculos, colocava e fazia até olhar. Uma vez eu falei para uma diretora minha, eu falei para ela, olha, você está viciado em... Eu era o mais velho, podia falar. Falei, você está viciado no relógio. É melhor você começar a tirar ele de reunião, porque isso é vício já. Ela falou, você sabe que cada vez que vibra, eu quero... É uma coisa que atrai, que puxa. Então, mas você sabe que aí eu vou... Não quero entrar porque não tenho conhecimento para isso. Mas eu acho que tem alguma coisa química no corpo de viciar, que as pessoas ficam com essa coisa condicionada com a dopamina. Então, assim, a gente sabe que para dormir, se você ficar mexendo no celular, você passa a noite acordado. Tem um monte de coisa gozada, tem um monte de coisa interessante. Depois, aquilo que eu falei, né? Eu não sei o quanto isso, pela visualização, pelo som, eu não sei o quanto isso acaba estimulando a gente, porque é estimulante. Mas, Moraes, você traz um ponto, eu lembrei dos meus pais. Meu pai tem 85, minha mãe tem 80 anos. Eles ficam muito tempo no celular. O que é uma evidência que é uma ferramenta super sedutora. Né? E eles fazem de tudo, navegam em rede social, minha mãe fica também vendo site de compras, enfim. Quando não tem internet, assim, é um caos. Eles vão me procurar, filho, aconteceu alguma coisa, como se estivessem isolados do mundo. O mundo acabou. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque reforça como é uma ferramenta muito sedutora, mas, de novo, aquela ideia, mudam-se os hábitos, mas não podem mudar os propósitos. Para os meus pais, senhores aposentados, aquele propósito é super claro. Claro. Né? É um propósito ali de entretenimento, um propósito de busca, de ter acesso à informação. Dentro da escola, é um outro, que eventualmente não combina. E aí, de novo, acho que a gente consorcia isso, né? Que tem muito sentido essa lei. Porque o contexto da escola, o propósito da escola, da educação básica, é um outro que é diferente, por exemplo, dos meus pais já aposentados. Mas então, você tocou num assunto que dá outro programa. Isso é bem interessante da terceira idade, e minha mãe ficou viúva e morava sozinha até o final da vida dela. E ela tinha um celular, aí ela começou nas redes. E ela passava os dias, assim, fazia as coisas, agora vou ver um pouquinho o celular, ela falava. Quando ela ficava em casa, eu sabia lá, ela ia lá. Antes de dormir, acordava, mandava aquela coisa de mandar bom dia para todo mundo, sabe? Ela fazia aquilo lá, mas ela navegava nos sites. Então, o que eu... Uma vez eu falei, mãe, eu só não acho que está ficando muito no celular. Ela falou, o que você quer, que eu fico completamente sozinho em casa? Porque o celular coloca... Isso é uma coisa interessante. Conectada no mundo. Então, eu brincava, a CNN lá, para mim, e aí sem noção também, né? Às vezes estava em reunião, estava em aula, estava não sei o quê. Aí quando eu ia olhar assim no celular, não na aula, quando ia depois embora, eu olhava, tinha mensagem 10. Morreu fulano. Ciclano. O papo tá ruim, sabe? Eram uns negócios puxa que eu... assunto, né? Puxa assunto. Então, o que eu achava legal? Isso sem esticar esse assunto, porque é um outro programa. Mas, assim, pro idoso... mas eu tenho que falar. Vai falar. Pro idoso, ele é importante, muitas vezes, porque ele te conecta com o mundo. Isso. E não é com o vizinho, é com o mundo. Mas já que vocês falaram dos pais, o meu pai usava bem pedagógico o celular. Ele não sabia mexer muito.
Mas meu pai foi cantor de rádio, né? Lá nos meados dos anos 50, do século passado. E Cantor aí, quando a gente rádio, coloca... Marina, eu meu nunca pai soube foi disso. cantor de rádio. Você nunca ouviu meu pai cantar, Paulo? Não. Poxa. Nossa, Isso dá um outro programa, hein? Dá outro programa essa. Meu pai participou ele participava em show de rádio com o Augustinho Santos, aquele que morreu no acidente. Amigo do meu pai, Augustinho Santos. Então seu pai é... Bom, enfim, é outra coisa. Mas aí o que ele fazia? Então a gente colocava no YouTube esses Nelson Gonçalves, os caras que ele curtia e cantava junto, né? Aí aqueles cantores que ainda estavam vivos, alguma coisa assim, ele falava assim, filha, e para mim, filha, procura aí na internet fulano de tal. E ele queria que a gente lesse tudo que estava acontecendo. Então, ele começava a vasculhar as coisas a partir das referências que ele tinha anteriormente. Então, ele usava pedagogicamente, que era essa função que a gente queria que os alunos... Né, a gente falar alguma coisa, até ia contestar mesmo. Será que está certo o que o professor está falando? Professor, você errou um numerinho aí, né? Então, era desse jeito que nós esperávamos que o celular fosse utilizado. É o que eu falei. Aquela vez eu achei legal. Quando o menino como aliado. Como aliado. Mas, né, já que entramos em família e uma vez liguei para minha mãe, eu não posso te atender que eu estou vendo um documentário da Rainha Elizabeth. Eu fiz, que canal está passando? Ela falou, não, estou vendo o celular. E você está atrapalhando. Mas como se fosse uma transmissão ao vivo. Mas ela me atrapalhou. Tem uma história ótima. Essa vocês vão gostar. Tem uma época que eu comecei... Marina trabalhava comigo naquela época, que a gente trabalhou em casa. Então eu estava fazendo doutorado. Estava ali no doutorado, fazendo doutorado. Ficava em casa, puta trabalho, aquelas coisas, Fiz números. muita pesquisa. Assim, nossa, ela me ajudava nas pesquisas. Olha, o que a gente passou com aquilo, das pandemias e tal. E foi aí nesse momento que eu resolvi sair de casa e alugar uma sala para ter um escritório. Toco o telefone umas 4 horas da tarde, eu ali com aqueles números, eu estava tonto. Só estava eu, ela não estava aquele dia. Era minha mãe. Fiz, fala, mãe, aconteceu alguma coisa? Não. Você está vendo a Sônia Abrão? Aí eu fiz assim, não, é porque aconteceu um negócio, eu tenho uma dúvida aqui. Eu pensei, ela acha que eu não trabalho. Porque eu estou trabalhando, mãe. É verdade, né? Você está fazendo aquele negócio. Pai, esse cara, primeiro, sempre a gente é criança para os pais. E segundo, com essas televisões, tecnologias, celular. Não, tá vendo? Aí eu falei assim, não, chega, eu vou alugar um escritório, pelo menos o pessoal acha... Eu posso ir dormir no escritório, mas o pessoal acha que eu estou trabalhando. Essa foi boa. Agora, que teu pai era cantor de rádio, Marina... Meu pai participou muito. Vamos um dia fazer um programa dos rádios antigos. Do cantor de rádio. Fala, Madison, que você ia falar uma coisa. Não, estava lembrando desse espaço, era espaço geográfico? Território geográfico. Não, espetacular, mas você é fora de série. Minha mulher falou que eu montei um parquinho de diversão lá. Cara... Modesta parte... Eu reuni professores da USP lá, da PUC. Nós tínhamos seminários, nós tínhamos palestras. Oficinas. Um menino uma vez virou e falou assim para mim, eu fazia Largo São Francisco. Ele falou assim, você criou um negócio mais poderoso que as universidades aqui dentro. E tinha o lado da homenagem, a gente fazia homenagem para os professores. Pô, o cara tem uma carreira lá de 100 anos lá na faculdade, não sei o quê, os caras nem olham na cara do cara. Não dão sabe? Uma medalhinha, qualquer coisa, como dizia um amigo meu, um chaveirinho, sei lá, qualquer coisa para poder homenagear. E a gente trazia e fazia esses debates. E eu sempre tive uma coisa que é muito prazerosa. Território foi um momento muito feliz na minha vida. A gente juntava, e eu sempre quis isso, pessoas mais velhas com gente mais nova. Os mais novos têm garra, têm vitalidade, fazem, mas às vezes em quando são completamente doidos e caminham às vezes sem mais velho e mais centrado. Então, esse intercâmbio dos dois, até feira ecológica a gente fez na Semana de Sustentabilidade, acho que eu coloquei umas 200 pessoas numa sala que cabia 30. Você tinha que bater palma, Marcos, para as pessoas irem embora, às vezes tinha palestra, meia-noite, segunda-feira, e os caras não iam embora. Eu falava, pessoal, amanhã eu tenho que trabalhar. Jogando balde d'água no pé, né? Acendendo, não sabia, canela no fogo para as pessoas irem embora. Eu não acreditava. Quase meia-noite, falava, pessoal, tem que ir embora. Tudo bem, eu moro aqui na frente, mas... E tudo com seu capricho, eu lembro direitinho. Isso é meu, tudo, né? Pensadinho. Grande Moraes. Marcos, são 1 hora de programa. Olha lá, estava tendo 60 minutos. Tá lá. Pois é. Eu acho que foi uma abordagem bem bacana. Acho que passamos
por pontos importantes aí dessa... Muitos dessa pontos. lei. Eu acho que vocês conseguiram fazer uma coisa dinâmica. Às vezes, eu sempre falo para os convidados, seja você, não incorpore aqui um personagem. Porque é essa a nossa proposta, passar de maneira leve. A gente tocou em vários assuntos, vários pontos comuns. A grande maioria dos professores, quando pensam o que nós falamos aqui, sabem porque da lei da proibição, né? Não é autoritarismo, isso é uma medida igual ao do cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas no carro, né? Eu acho que essas salvam crianças na escola, de uma série de coisas. Porque alguns países europeus já adotaram isso. Já. Não é nenhuma novidade, ninguém inventou a roda aqui. Exatamente. Então, queria agradecer vocês de coração pela participação aqui do programa, Marcos, por estar comigo aqui nessa loucura minha, nessa jornada aqui. Manda muito bem, viu? Ótimo. Eu que agradeço. E o Mago do Corte, depois, né? Ele fala assim, você falou umas bobagens lá, tem que dar uma cortada lá. Queria agradecer mais você, Marcos, também pelo programa, né? E eu acho que foi um dos melhores programas que a gente fez. Uma experiência incrível também. Eu estava nervosa, o Madison eu não sei, mas eu falar assim... Ela já falou no carro para mim, olha, você me disse, porque eu tô nervosa, eu nunca fiz. Eu fiz assim, fica lá, fala, dá tua risada que tá bom, vai alegrar todo mundo. Dar aula é uma coisa. Mas você viu várias vezes, o Madison também. Você pedisse para eu dar uma aula aqui, sem problema nenhum, domino o assunto, vamos que vamos, né? Agora, falado assim, né? E receber também lá os comentários depois, né? Sim, é complicado. Vocês olham lá depois. Mas eu também agradeço, Moraes. Acho que quem trabalha com educação, entre muitos impactos, um desses, né? Compartilhar um pouquinho da experiência. A gente sabe que a educação nunca tem uma linha reta. Eu sempre falo, não tem uma bala de prata que resolve todos os problemas, e ainda bem. Mas compartilhar um pouquinho da nossa experiência já me faz muito feliz aqui, viu, gente? Obrigado. Eu também queria finalizar minha parte com um depoimento. Eu amo ser professora e faria tudo de novo. Com celular, sem celular, inteligência artificial, faria tudo de novo. Minha paixão é ser educadora. E eu também falo sempre isso, né? O Marcos já está com o saco cheio, lá vem esse gordo falar de novo aí que... Mas assim, eu falo isso direto, eu faria tudo de novo, eu amo o que eu faço, eu amei, né? Agora estou fora da sala de aula, mas eu falei, Madison, a Marina sabe, está acompanhando direto do meu lado, eu falei, enquanto eu estiver bem, eu estou doente, o pessoal sabe disso, mas estou me tratando, mas assim, isso daqui é um espaço para se discutir educação, não tem isso no Brasil. Uhum. É o que eu falei para a Marina, e de novo, vou falar para você, a gente pega esses influencers, que eu não sei do que né? Os caras que falam, sei lá eu do que um cara vai influenciar. E aí, né? E sem propósito, sem tema. Eu tenho uma vida legal, tá bom, vai lá e fala. Eu sou um jovem que faço isso, tá bom. Mas falar e se atira em qualquer coisa, ninguém fala de educação. E eu defendo. Querem uma sociedade melhor, querem um mundo melhor, invisto em educação. É a única fórmula. Uhum. Eu já fiz vários desafios aqui. Me traga um outro jeito de mudar a sociedade. Não existe. É educação. E aqui a prova né, do dia a dia, da nossa vida, em termos disso. O Marcos é jornalista, né? Sim. Aí você fica falando, putz, esses caras de educação... Todos que vêm aqui falam a mesma coisa. Mas é isso. É isso mesmo. Mas esse é o único caminho. Obrigado, Madison. Obrigado, Marina. Agradeço. Mais uma vez, valeu, Moraes. Tamo junto. Isso aí. E obrigado também a você que esteve com a gente. A gente volta no próximo episódio. Até lá.